Obrigada a escolher entre amar e ser mãe, ela ouviu a sentença do marido. Acabe com isso. O marido exigiu o aborto. O pai dele jurou expulsar aquela criança do mundo deles. Mas no silêncio que sangra e resiste, ela protegeu um segredo capaz de alterar cada destino desta história. Antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e conte aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. Queremos muito saber até onde as nossas histórias estão chegando. A sua participação é muito importante para nós, aqui do canal Vivendo Grandes Emoções. Agora sim, vamos começar. O salão de jantar da mansão da família Trevisan parecia mais um tribunal do que um lar. O lustre de cristal refletia a luz dourada sobre a mesa longa demais para duas pessoas. E cada tilintar de talher soava como um martelo batendo uma sentença. Isadora, com um vestido simples, tentava se convencer de que aquele silêncio era apenas mais um dos muitos que já havia dividido com Henrique. Mas havia algo diferente no olhar dele naquela noite. Um peso, uma frieza que não estavam ali antes. O ar parecia denso, sufocante. Ela mal conseguia engolir a comida. De repente, Henrique largou o guardanapo sobre o prato com um movimento brusco. A voz saiu sem hesitação, como quem recita uma decisão já assinada. Isadora, eu quero o divórcio. O coração dela falhou uma batida. O garfo escorregou de sua mão e o som metálico ecoou pelo salão. Quase sem voz, ela perguntou: como é que é? Ele a encarou com olhos de gelo. Nenhum tremor, nenhuma dúvida, nenhuma piedade. Eu nunca te amei. Esse casamento foi conveniente, mas acabou. E se por acaso você estiver grávida, resolva isso. Essa criança não pode nascer. As palavras atravessaram Isadora como punhais. A mão dela pousou instintivamente sobre o ventre. Era cedo demais para que ele percebesse qualquer sinal, mas ela já sabia. O atraso, os enjoos, a intuição que só uma mãe tem. Um nó subiu pela garganta, mas ela não se permitiu chorar diante dele. A voz saiu fraca, mas carregada de convicção. Essa criança não é um erro. É meu filho. Antes que Henrique pudesse responder, passos firmes ecoaram pelo mármore frio do corredor. A porta se abriu e Alcides Trevisan entrou. O patriarca, o verdadeiro dono daquela casa. O homem cuja presença parecia dobrar as paredes ao redor. Terno escuro, expressão de aço, olhos que não conheciam piedade. Ele não cumprimentou. Apenas tomou o assento à cabeceira da mesa, como se já fosse esperado. Henrique me contou, disse em tom frio e burocrático. É hora de encerrar essa farsa. Isadora tentou manter a dignidade. Senhor Alcides, eu não sou um peso. Sou a esposa do seu filho. E se estou grávida, é do sangue Trevisan que se trata. O olhar dele foi cortante como uma lâmina. Foi esposa, mas já não é mais. E essa criança jamais carregará o nosso sobrenome. Não mancharemos o legado da família com sentimentalismos baratos. Henrique permaneceu em silêncio, como uma sombra obediente. Isadora sentiu o chão ceder sob seus pés. O sogro não apenas a rejeitava, ele decretava que o bebê que ela carregava seria apagado como se nunca tivesse existido. Mas ela não se curvou. Engoliu em seco, endireitou a coluna e respondeu com uma calma que mascarava o vendaval dentro dela. Está bem, eu assino o que for preciso. Alcides inclinou o queixo, satisfeito. Henrique suspirou como quem se livra de um peso. E o jantar continuou por mais alguns minutos, o som dos talheres misturado ao silêncio cruel daquela casa. Tirou a aliança do dedo e observou o metal frio refletir a luz fraca do abajur. Guardou-a em uma caixinha de remédios como quem sepulta um pedaço da própria vida. O celular vibrou sobre a mesa.
mensagens de advogados, horário marcado para a audiência, instruções sobre procedimentos clínicos. Ela fechou os olhos e, com as mãos trêmulas, tocou o ventre. Sussurrou para o vazio do quarto, mas cada palavra carregava o peso de uma promessa inquebrável. Você vai viver, eu prometo. Então, em silêncio, começou a agir. Puxou a velha mochila do armário, enfiou algumas roupas, documentos e o pouco de dinheiro que ainda tinha guardado. Pegou o moletom surrado dos tempos de faculdade, os tênis gastos, um prendedor de cabelo, cada escolha parecia um ato de guerra. Enquanto isso, Isadora descia as escadas com passos leves, evitando o porteiro. Chamou um carro por aplicativo e, ao olhar pelo retrovisor, viu os portões da mansão se fecharem atrás dela. Como uma prisão da qual havia acabado de escapar. Ela não era mais a esposa submissa. Era uma mulher grávida, sozinha, enfrentando um império inteiro. Mas naquela noite, na escuridão do carro, com a mão firme sobre o ventre, Isadora sabia que carregava dentro de si não apenas uma vida, mas a coragem de começar uma guerra que ninguém jamais imaginou que ela teria forças para enfrentar. Alcides Trevisan estava sentado atrás de uma mesa imponente, os dedos tamborilando sobre um copo de uísque. O silêncio não era acaso, era uma arma. Sente-se, disse o patriarca sem levantar os olhos. Henrique obedeceu, tentando esconder a tensão nos ombros. Desde menino aprendera que o pai não precisava gritar para impor medo. Bastava o olhar gélido, a pausa calculada entre as frases, como se cada palavra fosse uma sentença. Já resolveste a situação? Perguntou Alcides com a voz lenta, arrastada, como quem fala de um negócio sem importância. Sim. Isadora assinou os papéis. O divórcio está consumado. O pai ergueu finalmente o olhar. E quanto ao fardo que ela carregava? Questionou, deixando claro que não se referia apenas ao casamento. Henrique hesitou. Uma lembrança da última vez em que vira Isadora o atravessou. O rosto pálido, os olhos marejados, mas firmes, o silêncio que ela manteve em vez de implorar. Ela disse que vai tomar providências. Alcides recostou-se na cadeira, sorriu com desdém e girou o copo de uísque. Providências... Espero que não esteja a falar de dúvidas, filho, porque se há algo que não admito nesta família é herdeiros bastardos ou fraquezas expostas em praça pública. Essa criança jamais terá o nosso sobrenome. Jamais! Henrique engoliu em seco. Quis perguntar se era mesmo necessário ser tão cruel, mas a coragem sempre morria diante da sombra do pai. Alcides levantou-se e caminhou até a janela, que dava vista para a cidade iluminada. O poder, Henrique, não se mantém com ternura, não se sustenta com memórias, nem com amor. O poder se mantém com narrativa. O filho franziu a testa. Narrativa? Exato. O que as pessoas acreditam é mais forte do que a verdade. Se alguém ousar questionar a honra do nosso nome, destruímos a reputação dessa pessoa antes que ela tenha tempo de respirar. Ele virou-se de repente, encarando o filho com olhos frios. Se esse bastardo que Isadora carrega ainda respira, um dia irá tentar manchar esta família, não duvide. Um arrepio percorreu a espinha de Henrique. O senhor está dizendo que... Alcides ergueu a mão, cortando a frase. Estou dizendo que não precisamos sujar as mãos. Deixe que a sociedade faça o trabalho por nós. A mentira, quando repetida, mata mais rápido que uma lâmina. Mesmo assim, não desistia. Ao chegar à pensão, as outras mulheres sorriam para ela, oferecendo um prato quente e uma palavra de encorajamento. Uma delas, Dona Marlene, viúva de olhar bondoso, segurava-lhe a mão e dizia: Você não está sozinha, menina. A gente cuida uma da outra aqui. Isadora sorria de volta, embora por dentro a incerteza a corroesse.
Não sabia quanto tempo conseguiria esconder a barriga. Não sabia como pagaria o parto. Mas tinha certeza de uma coisa: jamais daria ao patriarca Trevisan a satisfação de vê-la de joelhos. Enquanto isso, no escritório luxuoso, Alcide servia outro copo de uísque e deixava escapar, quase como uma profecia. Ela pensa que venceu, mas quando menos esperar, será a própria reputação dela que a enterrará. Henrique permaneceu em silêncio. O peso daquelas palavras ecoaria por muito tempo, como se o pai tivesse gravado nelas uma sentença inevitável. E do outro lado da cidade, Isadora sentia um frio na espinha, sem saber que uma guerra invisível já havia começado contra ela. Um inimigo implacável, não apenas o ex-marido, mas um homem capaz de mover mundos para destruir quem ousasse desafiá-lo. O carro de aplicativo a havia deixado longe da mansão Trevisan, mas algo dentro dela pedia um último ato antes da fuga definitiva. Se desaparecesse de repente, Alcides teria razões para persegui-la de imediato. Se, no entanto, encenasse a derrota que ele esperava, talvez ganhasse tempo para proteger o que carregava em segredo. 3 dias depois, ela tomou uma decisão. Enfrentaria Henrique e Alcides e diria o que eles queriam ouvir. Com os olhos fundos de quem não dormiu, ela atravessou novamente o portão de ferro. As empregadas a olharam em silêncio, como quem pressente que um espetáculo de dor estava prestes a começar. Henrique estava diante da lareira, sombrio. Alcides permanecia de pé, imponente, como um rei em seu trono invisível. Então, a voz do patriarca cortou o ar, firme, sem qualquer delicadeza. Isadora respirou fundo. O coração pedia que gritasse a verdade, mas os lábios disseram a mentira que salvaria seu filho. Fiz o que pediram. Não há mais criança. Henrique fechou os olhos por um instante. Um suspiro escapou-lhe pesado, quase de alívio. Não disse palavra, não olhou para ela, apenas se deixou afundar no silêncio que sempre o dominava. Alcides, ao contrário, sorriu com a vitória cruel estampada no rosto. Aproximou-se um passo e declarou, com o tom de quem dita sentenças: Eu sabia. Nenhuma mulher tem força para enfrentar um Trevisan. Essa foi sua única decisão sensata. Isadora baixou os olhos, fingindo submissão. Por dentro, cada célula dela queimava. Cravou na memória o lustre, o tapete, o olhar frio dos 2 homens. Gravou tudo, porque um dia contaria ao filho que a mentira dita ali não foi covardia, foi amor. Ela se virou sem esperar escolta, atravessou a porta e, ao cruzar novamente os portões de ferro, sussurrou para dentro de si mesma: É a última vez. Ninguém mais manda no que cresce em mim. Naquele espaço de paredes descascadas, ela se sentia mais livre do que em todos os anos de casamento. Pegou o caderno simples que havia comprado numa papelaria barata e escreveu a primeira linha do seu plano de sobrevivência: sumir sem desaparecer de mim mesma. A lavanderia do hospital municipal precisava de braços fortes e não fazia muitas perguntas. O cheiro de sabão em pó, vapor e suor grudava na pele. Mas Isadora aguentava, porque precisava. Mesmo quando as tonturas surgiam. Mesmo quando uma colega mais velha a segurava pelo braço, dizendo: Senta, menina, está pálida feito lençol. À noite, a mesa comum da pensão se enchia de vozes femininas, cada uma com sua dor e sua resistência. Dona Marlene deixava sempre um prato de arroz com ovo coberto para ela. Isadora comia devagar, agradecendo em silêncio. Aprendia que, em meio à dureza, havia mãos estendidas que não pediam nada em troca. Erguia um cálice de vinho. Vence-se assim, Henrique, disse com frieza, sem lágrimas, sem piedade. É assim que um homem protege o nome da família. O filho assentiu, mas o assentimento veio vazio.
Havia algo em seu peito que ele não compreendia. Por que o alívio doía? Por que a lembrança de Isadora, firme, sem lágrimas, parecia um estilhaço preso em seu coração? Escrevia no caderno linhas curtas, como quem conversa com o bebê. Hoje consegui resistir. Hoje ninguém desconfiou, mas o corpo sempre fala. Numa tarde de calor sufocante, sentiu um movimento leve, quase um toque de dentro para fora. Sorriu sozinha. Lá fora, o mundo acreditava que não havia mais nada. Dentro dela, a vida se anunciava. Ela notava o jeito como Isadora segurava a barriga sem perceber, como desviava a conversa quando perguntavam sobre saúde. Numa noite, Camila cruzou os braços e disse em voz baixa: "Você pode enganar o resto do mundo, Isadora, mas não a mim." Naquele instante, Isadora sentiu o corpo gelar. A mentira que antes servira de escudo contra os Trevisan já não parecia tão segura. Um arrepio subiu-lhe pela espinha e o medo, aquele velho conhecido, voltou a tomar conta do seu peito. Se descobrissem que ela havia mentido, se soubessem que ainda carregava o filho que tentaram apagar, não haveria lugar no mundo capaz de protegê-la. Ela e o bebê corriam perigo, um perigo real, invisível e cruel. Os músculos doíam, mas ela seguia firme, como quem sabe que cada lençol dobrado é uma pequena vitória contra o destino que a queria derrotada. As colegas de trabalho falavam alto para se fazer ouvir no meio do barulho. Algumas riam de piadas antigas, outras resmungavam sobre o turno longo demais. Isadora, no entanto, permanecia mais calada. Aprendera a sobreviver em silêncio, guardando suas palavras para dentro de si, como quem teme que qualquer frase possa revelar o segredo que carregava. "Isadora!" A voz firme de Marlene cortou o ambiente. "Vai para o depósito buscar mais fardos." Ela apenas assentiu e seguiu em direção ao corredor estreito. As paredes descascadas e as lâmpadas fracas davam ao lugar uma atmosfera pesada, mas ali havia também um refúgio. Era no depósito que Isadora respirava mais fundo, longe dos olhares curiosos. Era ali que podia fechar os olhos por alguns segundos e se lembrar do motivo de estar resistindo, aquela vida pequena e silenciosa que crescia dentro dela. Na volta, encontrou Marlene encostada na porta. A mulher mais velha a observava como quem estudava cada gesto. "Você carrega o mundo nos ombros, menina", murmurou quase num suspiro. Isadora abaixou a cabeça, sem responder. O resto do turno correu como sempre. Roupas para lá, roupas para cá, ordens rápidas, o calor do ferro queimando os dedos, mas quando o relógio finalmente marcou o fim da jornada, Isadora não esperava ver Marlene esperando por ela na saída. "Não precisa me olhar assim, eu não vou te fazer perguntas." O tom era seco, mas os olhos revelavam outra coisa. "Só quero que você saiba, às vezes a gente pensa que está sozinha, mas não está." Isadora sentiu o coração apertar. Era como se Marlene tivesse atravessado suas defesas, como se enxergasse o que ela lutava para esconder. Ainda assim, a mulher mais velha não disse nada além daquilo. Apenas deu um leve aceno e caminhou na direção contrária. Pela primeira vez em muito tempo, Isadora permitiu que uma fagulha de esperança se infiltrasse no meio da escuridão. Ainda não sabia como, nem com quem. Mas talvez, só talvez, não tivesse que enfrentar tudo completamente sozinha. Cada uma trazia no corpo e na alma cicatrizes diferentes. Histórias que se entrelaçavam sem precisar ser contadas em voz alta. Isadora chegava do trabalho exausta. As mãos ainda ardiam pelo contato constante com a água quente e com os tecidos ásperos da lavanderia. O corpo inteiro implorava por descanso, mas ela sabia que não poderia se dar esse luxo por muito tempo. Os enjoos vinham em ondas cada vez mais difíceis de controlar. A barriga, embora ainda discreta, começava a marcar suas roupas.
Naquela noite, ao atravessar o corredor, encontrou Marlene segurando uma tigela de sopa. O cheiro simples e quente de legumes enchia o ar. "Fiz a mais", disse, estendendo o prato sem cerimônia. "Se não aceitar, vai ser desperdício." Isadora hesitou, mas acabou aceitando. O gesto pequeno e direto foi suficiente para abrir uma brecha no muro que construíra ao redor de si mesma. Mas, enquanto tomava a sopa, Isadora ergueu o olhar e viu Camila, a jovem viúva que dividia o mesmo teto na pensão. Havia algo diferente nela naquela noite. O olhar que lançava para Isadora não era apenas de curiosidade, era de desconfiança. Camila não disse uma palavra, mas não precisava. Aquele olhar bastava. Bastava para congelar o sangue de Isadora e fazê-la lembrar das palavras que a mulher sussurrara dias antes, palavras que agora ecoavam como uma ameaça silenciosa dentro de sua mente. Marlene era, sem dúvida, a pessoa por quem Isadora sentia mais carinho. Havia nela algo de humano, de verdadeiro, sempre com um olhar empático e palavras suaves. Marlene tinha o dom de acalmar até as dores que não podiam ser ditas. Foi ela quem estendeu a mão quando todos viraram o rosto. Foi ela quem ajudou Isadora a conseguir a vaga na lavanderia e a se manter de pé quando o mundo parecia desabar. Desde o primeiro dia naquela pensão, Marlene foi mais do que uma colega. Foi abrigo, foi presença, foi a única que a fez sentir que ainda existiam pessoas boas. Estava sentada à mesa, costurando um avental rasgado. Observava Isadora com aquele olhar penetrante, não de julgamento, mas de quem enxerga além do que está diante dos olhos. "Você trabalha feito uma condenada", comentou Marlene, sem erguer muito a voz, "mas precisa aprender a guardar força. A vida ainda vai te pedir mais do que já pede." Isadora abaixou a cabeça. Uma parte dela queria desabar ali mesmo, contar tudo, mas ainda tinha medo. No entanto, a presença daquelas mulheres criava um ambiente diferente. Camila contou que perdera o marido em um acidente e agora sustentava sozinha 2 filhos pequenos. Outra inquilina, Patrícia, lembrou como fora expulsa de casa pela própria família depois de engravidar cedo demais. E ali estavam todas, respirando, sobrevivendo, ajudando-se como podiam. "A gente não precisa perguntar nada", disse Patrícia, apoiando a mão sobre a mesa. "Só precisa saber quando estender a mão." Isadora sentiu os olhos arderem. Não respondeu, mas o silêncio dela foi compreendido. Não havia necessidade de perguntas diretas, porque cada gesto, cada troca de olhar já carregava uma verdade que não precisava ser dita. Nos dias seguintes, as pequenas demonstrações de cuidado começaram a se multiplicar. Marlene colocava um pedaço extra de pão no prato de Isadora no café da manhã. Patrícia lhe emprestou um vestido mais folgado. "Porque cai melhor em você do que em mim", sorriu Patrícia. Marlene se oferecia para dividir os custos da pensão quando via Isadora hesitar em entregar o dinheiro. Nenhuma delas falava explicitamente sobre o bebê, mas todas, de alguma forma, já sabiam. Numa noite de chuva forte, a energia acabou. O corredor escuro encheu-se de risadas nervosas. Patrícia apareceu à porta com uma vela acesa. "Vamos para a cozinha. É melhor ficarmos juntas." E juntas ficaram, iluminadas pela chama fraca, conversando sobre banalidades, comidas de infância, músicas antigas. Isadora se pegou sorrindo pela primeira vez em semanas, sentindo que aquele círculo de mulheres a protegia mais do que qualquer parede de concreto. Mas do lado de fora da pensão, as ruas carregavam rumores. Alguns vizinhos já cochichavam ao vê-la passar. "Essa daí anda escondendo alguma coisa." Outros insinuavam que ela vivia mal, que não tinha condições. E sem saber, Isadora já era alvo de um olhar frio e calculista que se aproximava.
O patriarca sorriu satisfeito ao folhear o dossiê. Vamos ver até onde essa garota acha que consegue se esconder. Enquanto Isadora finalmente sentia calor humano dentro da pensão, a tempestade do lado de fora já estava sendo preparada. Isadora tentou se concentrar no caderno onde anotava suas metas de sobrevivência, mas algo no ar a deixava inquieta, como se a rotina tivesse mudado de forma imperceptível. No corredor, uma sombra parou mais tempo do que deveria diante de sua porta. Era Camila, com aquele mesmo olhar que fazia Isadora congelar. Camila era uma das inquilinas mais reservadas, sempre de fala baixa e sorriso desconfiado. Isadora levantou os olhos e a cumprimentou. Boa noite. Boa noite, respondeu a outra rápido demais, antes de desaparecer escada abaixo. Isadora não imaginava, mas naquela mesma manhã, Camila havia recebido uma visita discreta no mercado da esquina. Um homem de terno cinza lhe oferecera um envelope e uma ordem simples. Observe, cada detalhe importa. Avise se ela mudar de comportamento. A necessidade falou mais alto que a consciência, e Camila aceitara. Enquanto isso, no bairro nobre da cidade, Henrique caminhava pelo escritório escuro do pai. Tentava se concentrar nos contratos que Alcides lhe entregara, mas as palavras de Isadora ecoavam em sua memória como fantasmas. Não há mais criança. Por que aquela frase soava a cada dia mais falsa? Porque ele lembrava do olhar dela naquela manhã, firme, sem lágrimas. Está desconcentrado, filho? Perguntou Alcides, servindo-se de um uísque. Só cansado. Cansado é desculpa de fracos. Lembre-se, um Trevisan não olha para trás. Mas Henrique olhava. Todas as noites voltava a pensar em Isadora. O silêncio dela pesava mais do que qualquer acusação. Com licença. O tom era grave, familiar. Isadora se encolheu entre as prateleiras. Henrique estava ali, a poucos metros, conversando com o balconista. Seu coração disparou. Ela puxou o lenço para cobrir ainda mais o rosto e caminhou devagar, tentando passar despercebida. Ao sair pela porta lateral, sentiu os olhos dele se moverem na direção dela. Henrique não viu claramente, mas algo dentro dele reagiu. Espere, disse, já se virando. Isadora apressou o passo. Os saltos ecoaram no asfalto molhado. Ela dobrou a esquina e desapareceu pela rua estreita que levava de volta à pensão. Henrique ficou parado, olhando o vazio. Por que aquela silhueta, aquele jeito de andar, o perturbava tanto? E sem que ela soubesse, do outro lado do corredor, Camila a observava pela fresta da porta, anotando mentalmente cada detalhe para repassar ao emissário de Alcides. O suor escorria pelas têmporas. De repente, um estalo seco, seguido de um tranco brusco. O vagão mergulhou na escuridão absoluta. Gritos ecoaram. Crianças choraram. Celulares iluminaram rostos tensos. Isadora ofegou, tentando se equilibrar. A mão de alguém roçou no seu braço e ela recuou instintivamente, o coração acelerado. Calma, está tudo bem, disse uma voz masculina, firme, mas carregada de incerteza. Aquela voz. Um som que ela reconheceria em qualquer lugar. Isadora prendeu a respiração como se o silêncio pudesse torná-la invisível. O homem aproximou-se, guiado apenas pela intuição no escuro. Você está bem? Insistiu, agora mais perto, a respiração quente roçando o ar. Ela não respondeu. Não podia. Seu corpo inteiro tremia. Foram segundos que pareceram horas, até que, com um estalo metálico, as luzes do metrô voltaram a piscar. O clarão revelou o impossível. Era Henrique, parado diante dela, com os olhos arregalados e o rosto pálido como nunca. Ele demorou a acreditar no que via. Os olhos dele desceram lentamente até a barriga de Isadora.
agora evidente, impossível de esconder. O choque o atravessou como uma lâmina. Isadora murmurou com a voz embargada, quase sem ar. O que significa isso? Isadora segurou firme a bolsa, tentando se recompor. O coração parecia querer explodir. Olhou para ele apenas por um instante, os olhos cheios de dor e orgulho ferido. Isso não te diz respeito? Sussurrou antes de virar o rosto. Isadora! A voz dele oscilou entre a raiva e o desespero. Espere! Ela tentou correr, mas ele segurou-lhe o braço. Esse filho... Os olhos dele queimavam, exigindo uma resposta. Esse filho é meu, não é? Isadora gelou. As lágrimas ameaçaram, mas ela as conteve. Se confessasse, Alcides faria de tudo para arrancar-lhe a criança. Ela não podia dar essa arma às mãos deles. Então ergueu o queixo, firme, mesmo com a voz tremendo. Não, Henrique, esse filho não é seu. As palavras caíram como um trovão. Henrique ficou paralisado, incapaz de reagir. Queria acreditar nela, queria engolir aquela dor, mas cada parte do seu corpo gritava que aquilo era uma mentira. Ele tentou se mover, mas as portas se abriram naquele exato segundo. A multidão empurrou, separando os dois. Isadora aproveitou a confusão. Correu para a saída e desapareceu entre a massa de passageiros. Henrique ficou parado, imóvel, o olhar perdido no vazio do vagão. O peito arfava, a mente em colapso. Tudo o que acreditava, toda a mentira que ela havia dito naquele dia. Fiz o que pediram, não há mais criança. Começava a ruir diante daquela única e devastadora visão. Isadora nunca havia abortado. E ali, naquele metrô barulhento e cheio de estranhos, Henrique percebeu que estava prestes a enfrentar a verdade mais dolorosa de sua vida. Não, não pode ser, murmurava para si mesmo enquanto caminhava pela rua lotada. Ela dissera que tinha abortado, jurara que tudo tinha acabado, mas a cena era clara demais. Ele não tinha visto apenas uma barriga, tinha visto a vida crescendo dentro dela, uma vida que poderia ser dele. No mesmo instante, o telefone vibrou no bolso. Era Alcides. A voz grave, carregada de autoridade, ecoou do outro lado da linha. Onde você está? No centro, respondeu Henrique, respirando fundo. O carro furou o pneu e, como eu estava perto da estação, resolvi pegar o metrô. Houve um breve silêncio. Do outro lado, o pai soltou uma risada seca. Um Trevisan de metrô. Isso é o que dá conviver demais com gente pequena. Pai. Henrique hesitou, a voz embargada. Eu vi a Isadora. O silêncio que veio depois foi denso, quase palpável. E daí? Perguntou Alcides em tom cortante. Essa mulher não existe mais para você. Ela... Henrique engoliu em seco. Ela está grávida. Mais uma vez, Alcides riu, mas o riso soou como veneno. Grávida? E você acredita que esse filho é seu, meu filho? Acorde. Essa mulher enganou você desde o início. Deve ter se deitado com outro qualquer e agora quer jogar a culpa em você. As palavras entraram em Henrique como punhais. Ele tentou acreditar no pai, tentou agarrar-se à frieza que aprendera, mas a cena do metrô não saía da mente. O brilho dos olhos de Isadora, o jeito como ela o encarou por um instante e virou o rosto. Enquanto isso, Isadora caminhava rapidamente pelas ruas, ainda ofegante pela fuga. O coração estava em frangalhos. O encontro inesperado tinha desmoronado o frágil equilíbrio que ela vinha mantendo. E agora, se Henrique falasse com Alcides, tudo poderia acabar. No escritório luxuoso, Alcides recebeu a notícia com satisfação. Muito bem, murmurou cruzando os dedos. Agora todos saberão que essa mulher não passa de uma perdida. Se ela insiste em trazer essa criança ao mundo, eu a destruirei com minhas próprias mãos. E assim, a mentira de Isadora, feita para proteger o bebê,
tornou-se também a arma que Alcides usaria contra ela. Alcides Trevisan não era um homem que aceitava perder. Para ele, cada derrota era uma mancha, uma afronta pessoal. A simples ideia de que Isadora pudesse estar trazendo ao mundo um herdeiro Trevisan sem sua permissão era inaceitável. Sentado atrás da imponente mesa de mogno do escritório, Alcides folheava documentos com um prazer frio. Havia contratado detetives particulares, manipulado informações e montado um verdadeiro dossiê de mentiras contra Isadora. Fotos distorcidas, testemunhos comprados, relatórios médicos falsificados, tudo pronto para pintar a imagem de uma mulher desequilibrada, incapaz de criar um filho. "O mundo acreditará no que eu disser", murmurou, acendendo um charuto caro. Sempre acreditaram. E assim os rumores começaram a circular. Nos corredores do hospital, cochichava-se que Isadora vivia em condições insalubres, que dividia quarto com desconhecidas perigosas, que havia homens entrando e saindo da pensão onde morava. Um boato dizia que ela sequer sabia quem era o pai do bebê. Outro afirmava que já havia perdido uma gestação anterior por negligência. A cada dia, as pessoas olhavam para ela com mais desconfiança. As colegas de trabalho, antes neutras, agora a observavam com olhares atravessados. Até mesmo pacientes começaram a comentar: "É dela que estão falando? Essa aí não parece ter juízo para cuidar de uma criança." Isadora ouvia tudo em silêncio, o rosto erguido, mas por dentro o coração sangrava. Ela sabia exatamente de onde vinham aquelas mentiras. Era o estilo de Alcides: sujar, manchar, corroer a dignidade do inimigo até não restar nada. Algumas vizinhas já não a cumprimentavam. Outras cochichavam pelas costas. Numa noite, quando voltava cansada do trabalho, encontrou o portão fechado com cadeado. Alguém havia trancado de propósito. Foi Marlene quem correu para ajudá-la, destrancando a entrada com as mãos trêmulas. "Quem pode ter feito isso?" "Minha filha", disse a senhora, apertando-lhe o ombro. "Eles querem te ver cair, mas você vai se levantar." Mas nem todas eram como Marlene. Camila, de olhar sempre esquivo, parecia prestar atenção demais nos horários e nas saídas de Isadora. Sem que ela soubesse, aquela mulher já havia sido comprada por Alcides para informar cada passo seu. "É essa a mulher por quem você se deixa enfraquecer? Uma qualquer que mente, que se deita com outros homens e agora tenta usar o nosso nome para se sustentar." Mas apesar das provas frias diante de si, Henrique não conseguia apagar da mente o instante no metrô. Aqueles olhos, aquela dor silenciosa. Havia algo ali que não combinava com as acusações. Isadora não cobrou nada. Muito pelo contrário, ela afirmara que o filho não era dele. Sozinho no carro, depois de mais uma conversa sufocante com Alcides, Henrique encostou a testa no volante. E as memórias vieram como uma onda. Lembrou de Isadora trazendo-lhe café de madrugada quando ele trabalhava até tarde, sempre perguntando se estava tudo bem. Lembrou da forma como ela ajeitava a gravata antes de ele sair de casa, como quem queria protegê-lo do mundo. Pequenos gestos, simples, mas agora gigantes. Naquele tempo, ele respondia com silêncio, com frieza. Nunca soube agradecer. Sempre a tratou como se fosse pouco, como se o cuidado dela fosse obrigação. E mesmo assim, ela sorria e continuava. Agora, ao lembrar disso, uma dor amarga atravessava o peito. Ele tinha sido amado de verdade e não soube valorizar. As manhãs de Isadora já não tinham o mesmo cheiro de esperança. O café servido por Marlene na cozinha da pensão vinha sempre acompanhado de olhares atravessados das outras moradoras. As risadinhas abafadas no corredor, as portas que se fechavam quando ela passava, o silêncio pesado nas mesas do jantar. Tudo denunciava o efeito devastador das mentiras espalhadas por Alcides.
Levantava cedo, ajeitava o uniforme da lavanderia e caminhava até o hospital com a cabeça erguida, ainda que o coração estivesse em pedaços. Mas lá dentro, o ar era ainda mais venenoso. As colegas cochichavam, desviavam o olhar. Uma delas deixou escapar em voz alta, apenas para feri-la. É essa a moça que não sabe nem quem é o pai da criança? Isadora engoliu seco, sentindo a garganta arder. Não respondeu. Não podia. Abaixou os olhos e continuou a dobrar lençóis como se nada tivesse ouvido. Mas por dentro, cada palavra se gravava como uma cicatriz. Só que havia alguém decidida a contar cada passo de Isadora. Camila, a jovem de olhar esquivo, fazia perguntas demais. Você não tem medo de criar essa criança sozinha? Questionava num tom que fingia preocupação. Não, respondia Isadora, disfarçando a desconfiança. O medo não pode me paralisar. Mas havia muito tempo, Camila já vendera sua confiança. Cada detalhe, cada resposta, cada informação sobre horários e dificuldades era cuidadosamente repassada a Alcides em troca de dinheiro. Na mansão, Henrique caminhava de um lado para o outro, tomado por um turbilhão de lembranças. As imagens de Isadora vinham como fantasmas que ele não conseguia afastar. O sorriso doce ao recebê-lo, o cuidado silencioso, o amor que ela oferecia sem nunca cobrar nada em troca. O casamento deles havia nascido do amor, disso ele tinha certeza. Mas com o tempo, o veneno do pai se infiltrou nas frestas da relação, gota a gota, até corroer o que antes era puro. Alcides Trevisan jamais aceitou aquela união. Dizia que Isadora não tinha nome nem fortuna e que sangue Trevisan não se mistura com gente sem passado nem herança. Essas palavras, repetidas como um mantra, tornaram-se o eco da destruição. Henrique, antes apaixonado, começou a duvidar da mulher que mais o amava. E agora, sentado na mesma poltrona onde o pai tantas vezes lhe dera ordens, ele sentia o peso da própria covardia. Aquelas acusações em que um dia acreditou agora o atormentavam como lâminas. Não dormia. Passava as noites de olhos abertos, o corpo imóvel e a mente em guerra. Entre a voz fria do pai, que sempre ditou o certo e o errado, e a lembrança viva de Isadora, que jamais lhe havia falhado. Parte superior do formulário. E ali, no silêncio da madrugada, ele finalmente começou a se perguntar se o verdadeiro inimigo de sua vida não era a mulher que amou, mas o próprio homem que o criou. Numa noite fria, Isadora ouviu vozes no corredor. Aproximou-se da porta entreaberta e, em silêncio, escutou Camila cochichando ao telefone. Sim, senhor Alcides. Ela não fala muito, mas já está com a barriga grande. Continua firme. Vou avisar se houver alguma novidade. O coração de Isadora disparou, uma traição dentro do lugar que considerava o último refúgio. Com lágrimas queimando os olhos, ela recuou, cobrindo a boca para não soltar um soluço. Não podia confiar em ninguém além de Marlene. No dia seguinte, as forças de Isadora pareciam menores, mas ainda assim ela caminhava firme. Cada passo era resistência, cada silêncio, sobrevivência. Só que o cerco estava se fechando. Por favor, me deixe em paz, respondeu Isadora, tentando manter a firmeza na voz, ainda que o corpo estremecesse. Alcides aproximou-se, os olhos duros como aço. Essa criança jamais carregará o sobrenome Trevisan. Ou você abre mão dela, ou eu a arranco de você na justiça. Isadora sentiu as pernas fraquejarem, mas ergueu o queixo. Esse bebê é meu, e você não vai destruir o pouco que me resta. Ele soltou um riso gélido, aproximando-se do rosto dela. Vai ver do que sou capaz. A próxima vez que nos encontrarmos será diante de um juiz.
Virou-se e desapareceu na escuridão da rua, deixando Isadora sozinha, com o coração acelerado e a alma em pedaços. Marlene, que a esperava na esquina, correu para segurá-la. "O que foi, minha filha?" Isadora respirou fundo, lágrimas brilhando nos olhos. "Ele vai me levar para a justiça, Marlene. Eu não sei se vou aguentar." Na manhã seguinte, quando Isadora descia as escadas da pensão para ir ao trabalho, encontrou um homem engravatado à sua espera. "Isadora Almeida?" perguntou, erguendo uma pasta. "Sim, sou eu." Ele entregou um envelope grosso, carimbado. "Está intimada a comparecer em audiência. A guarda da criança será discutida." Isadora sentiu o mundo girar. As mãos tremeram ao abrir o papel. As palavras impressas eram duras, frias, cortantes. Processo de tutela pré-natal. Alcides não tinha perdido tempo. Já estava tentando arrancar dela o bebê antes mesmo de nascer. Marlene surgiu no corredor e a amparou antes que caísse. "Não", murmurou Isadora, apertando o documento contra o peito. "Ele realmente vai tentar me destruir." Isadora entrou acompanhada apenas de Marlene, que lhe segurava a mão como se fosse a última âncora no meio da tempestade. O coração batia descompassado. O bebê mexia dentro dela como se também sentisse o peso daquela manhã. Do outro lado, Alcides Trevisan surgia imponente, com o terno impecável e um olhar de superioridade que silenciava quem ousasse cruzar seu caminho. Ao lado dele, Henrique mantinha-se rígido, mas inquieto. Tentava aparentar segurança, mas os olhos denunciavam a tormenta interior. "Meritíssima", começou o advogado de Alcides, levantando-se com uma pasta grossa. "Estamos diante de um caso grave. A requerente Isadora Almeida vive em condições insalubres. Divide moradia com desconhecidos de reputação duvidosa. Trabalha em atividades de esforço excessivo para alguém em estado de gestação e, ainda assim, insiste em manter a guarda de uma criança que certamente nascerá em risco." Isadora fechou os olhos por um instante, sentindo o mundo desabar sobre si. Cada palavra era um punhal. O advogado exibiu fotos manipuladas, relatórios falsos, testemunhos comprados. Imagens da pensão editadas para parecer um antro de miséria, documentos médicos forjados apontando fragilidade extrema. "Essa mulher", continuou ele em tom venenoso, "representa um perigo para a própria vida e para a vida da criança. É um ato de irresponsabilidade mantê-la sob sua guarda." Alcides, sentado com o queixo erguido, esboçou um leve sorriso. Era o triunfo que vinha planejando. A juíza virou-se para Isadora. "A senhora tem algo a declarar?" A sala inteira prendeu a respiração. Isadora ergueu-se com dificuldade, mas a voz saiu firme, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. "Meritíssima, eu não tenho riqueza, não tenho sobrenome poderoso, mas eu tenho amor. E amor, ao contrário do que dizem aqui, nunca fez mal a nenhuma criança. Eu trabalho, sim, eu moro em uma pensão simples, sim, mas cada centavo que ganho é guardado para o futuro do meu filho. Essa criança não é um erro, é a minha razão de lutar." A juíza a observava com atenção. O silêncio pairava no ar. Henrique, por sua vez, sentiu o peito se apertar. A cada palavra de Isadora, ele se lembrava dos sorrisos esquecidos, dos pequenos gestos do passado. E a convicção do pai começava a balançar. Mas Alcides não recuava. Inclinou-se para a frente e sussurrou alto o bastante para todos ouvirem. "Viu? Ela só tem palavras. Palavras não criam uma criança." O golpe foi certeiro. Isadora cambaleou. O suor frio escorreu pela testa. De repente, a visão escureceu. As mãos instintivamente foram ao ventre. Um murmúrio de espanto tomou conta da sala. "Isadora!" gritou Marlene, correndo para ampará-la.
Isadora caiu de joelhos, o corpo frágil cedeu diante da pressão. A juíza bateu o martelo pedindo ordem. Henrique se levantou instintivamente, o rosto tomado pelo pânico. Por um segundo esqueceu o pai, esqueceu a farsa, esqueceu tudo. Deu um passo, mas Marlene o conteve com um gesto duro. Os paramédicos entraram apressados. Isadora, pálida e sem forças, foi levada às pressas para fora da sala, enquanto sua respiração entrecortada ecoava como um pedido de socorro. E no meio do caos, Alcides se levantou, frio como sempre. "Viu, meu filho?", disse com a voz cortante. "Nem saúde ela tem para cuidar desse bebê. É o destino provando que eu estava certo." Henrique não respondeu. Os olhos fixos em Isadora, sendo levada numa maca, revelavam algo novo. O medo de perdê-la e a certeza de que talvez seu pai nunca tivesse estado tão errado. Marlene seguia ao lado, aflita, segurando-lhe os dedos, como se pudesse transferir forças. "Aguente, minha filha. Não nos deixe agora, por favor." Do lado de fora, Henrique seguia num outro carro, atônito. A cena do desmaio não saía de sua mente. Pela primeira vez, o medo real o consumia. Perder Isadora, perder a criança, perder aquilo que talvez fosse tudo o que ele ainda tinha de verdadeiro. Mas sentado ao seu lado, Alcides mantinha-se frio como mármore. "Está vendo, Henrique?", disse com desprezo. "Essa mulher não tem sequer capacidade para gerar uma criança. O destino já nos deu a prova de que ela é incapaz." Henrique não respondeu. Apertou os punhos, sentindo a raiva crescer. O que o pai chamava de prova soava para ele como uma sentença cruel demais. Marlene andava de um lado para o outro aflita, testemunhando tudo com olhos alarmados. "Trabalho de parto prematuro", gritou um dos médicos. "Vamos preparar a sala." Isadora foi levada e Marlene ficou no corredor de joelhos rezando entre lágrimas. Henrique chegou instantes depois, o coração disparado. Ao vê-lo, Marlene levantou-se furiosa. Você tem parte nisso?", acusou com os olhos em chamas. "Ela está nesse estado por causa da perseguição de vocês." Henrique não respondeu. A dor no olhar dizia mais do que qualquer palavra. O tempo parecia arrastar-se como um castigo, até que, de dentro da sala, ouviu-se o primeiro choro de Isadora, abafado pela dor. E logo depois, um silêncio pesado demais. Um silêncio que cortava a alma. "O bebê nasceu", anunciou alguém. "Mas precisamos agir rápido", gritou o médico saindo apressado. "A criança está fraca, perdeu muito sangue. Precisa de transfusão imediata." O coração de Isadora parou por um segundo. Estava exausta, quase sem forças, mas ergueu os olhos para o médico. "Salve meu filho, eu imploro." "Precisamos de um doador urgente", continuou o médico. "O sangue é raro, não temos estoque suficiente agora." Um instante de caos tomou o corredor, até que uma voz firme ecoou. "Usem o meu!" Todos se viraram. Henrique deu um passo à frente, os olhos fixos no médico. "Eu sou compatível. Façam os testes agora." Alcides arregalou os olhos, a fúria explodindo no rosto. "Você enlouqueceu? Não vai se expor por essa mulher e por um filho que nem sabemos se é seu." Mas Henrique não hesitou. "Eu sei que é meu", respondeu com a voz trêmula, mas firme. "E se a minha vida servir para salvar a dele, então que seja." O médico não perdeu tempo. Rapidamente confirmaram a compatibilidade. A verdade caiu como um raio. Era o sangue de Henrique que corria nas veias daquela criança. Isadora, ainda atordoada na cama, ouviu a notícia e deixou as lágrimas correrem. Um turbilhão de medo e esperança a invadiu. Era a vida do filho em risco, era o passado voltando em forma de verdade. Enquanto o sangue de Henrique era transferido, o médico entrou novamente na sala de parto com o soro vital. O silêncio tomou conta do corredor.
Marlene, de mãos juntas, orava baixinho. Alcides caminhava de um lado para o outro, furioso, mas impotente. Henrique, pálido pela doação, encostou-se na parede e murmurou para si mesmo: "Aguente, meu filho. Eu estou aqui." E então, após longos minutos de espera, o choro agudo de um bebê ecoou do centro cirúrgico. Forte, vivo. Isadora fechou os olhos, soluçando de alívio. Marlene chorou alto, abraçando quem estava por perto. Henrique desabou na cadeira, as lágrimas, enfim, vencendo sua resistência. Alcides, com o rosto sombrio, apenas murmurou entre os dentes: "Isso não acabou. Essa criança pode ter sobrevivido hoje, mas nunca será um Trevisan. Nunca." "Ele é forte", disse o pediatra com um leve sorriso. Henrique engoliu em seco, os olhos marejados. Aproximou-se devagar, estendeu o dedo, e a mãozinha minúscula do bebê se fechou em torno dele. Naquele instante, tudo mudou. O vazio que o corroía desapareceu, substituído por uma certeza brutal. Ele não largaria aquele filho por nada no mundo. Mas a paz durou pouco. A porta do quarto se abriu e Alcides entrou altivo, acompanhado do advogado. "Parabéns", disse com sarcasmo venenoso. "Uma criança viva. Mas não se iluda, Isadora, isso não muda nada. Ainda vou tirá-lo de você." Isadora virou o rosto, as lágrimas voltando. Marlene ergueu-se para enfrentá-lo, mas Henrique se adiantou. Pela primeira vez, seu olhar não era de dúvida, era de aço. "Basta, pai." Alcides arqueou a sobrancelha surpreso. "O que disse?" "Eu disse que acabou." Henrique deu um passo à frente. "Eu dei meu sangue por esse menino. Ele é meu filho, e eu não vou permitir que o senhor toque nele ou na mãe dele nunca mais." O silêncio no quarto foi esmagador. Alcides estreitou os olhos, tentando recuperar o controle. "Você não sabe o que está dizendo. Está enfeitiçado por essa mulher." "Não, pai", interrompeu Henrique firme, a voz carregada de algo que Isadora nunca tinha ouvido antes. "Eu estava cego por acreditar em cada mentira sua. Mas hoje eu vi com os meus próprios olhos. Vi a verdade. Essa criança é minha responsabilidade, não sua." Alcides avançou, tentando impor presença, mas Henrique ergueu a mão e o conteve. "Se o senhor tentar qualquer coisa contra Isadora ou contra o meu filho, juro que eu mesmo vou denunciá-lo. E sabe o que é pior?" Henrique inclinou-se, o olhar fixo. "Pela primeira vez, eu não tenho medo do senhor." As palavras ecoaram como um golpe certeiro. Alcides sentiu o chão lhe escapar por um instante. O filho que ele sempre moldara com ferro e silêncio, agora estava diante dele não como herdeiro submisso, mas como homem. O patriarca cerrou os dentes, o rosto vermelho de fúria. "Você vai se arrepender", murmurou. "Não mais do que já me arrependi de ter sido seu filho por tanto tempo." Henrique virou-lhe as costas e voltou-se para o berço. "Agora sou o pai, e isso é tudo o que importa." Alcides ainda tentou protestar, mas percebeu que a guerra estava perdida. Com um último olhar de ódio, saiu batendo a porta. O som ecoou como o fim de uma era. Isadora, com lágrimas discretas, observava em silêncio. Pela primeira vez, viu Henrique não como o homem que a ferira, mas como alguém disposto a enfrentar tudo por aquele bebê. Henrique pegou o filho nos braços, a voz embargada, mas firme. "Você nunca mais vai estar sozinho, eu prometo." Envolto em um cobertor branco, Marlene caminhava ao lado, ajudando com a bolsa, enquanto Henrique, em silêncio, as acompanhava. Ele já não pedia permissão. Estava ali, presente, mesmo que Isadora ainda não soubesse se podia confiar. Mas a paz mal tinha começado quando a intimação final chegou. A audiência seria marcada para aquela semana. O futuro do bebê e da própria Isadora seria decidido diante da justiça.
As últimas lembranças ecoavam ainda na mente de todos. O choro do bebê, a transfusão de sangue, o embate entre pai e filho à porta do hospital. Agora restava apenas o martelo da juíza decidir o destino daquela família. Isadora estava sentada à frente, o rosto cansado, mas altivo. Nos olhos havia o reflexo de noites mal dormidas, de lágrimas secas, e também uma centelha de coragem que ninguém mais poderia apagar. Ao lado dela, Marlene segurava sua mão em silêncio, como quem empresta forças sem precisar de palavras. Na fileira oposta, Alcides Trevisan mantinha o queixo erguido, soberbo como sempre. O advogado, ao lado dele, ajeitava papéis com pressa, sabendo que muitas daquelas páginas não resistiriam ao olhar da magistrada. Henrique estava um pouco atrás, mas sua postura já não era de indecisão. Ele encarava o pai como quem encara um espelho quebrado, consciente de que nunca mais permitiria que aquela imagem o dominasse. A juíza, uma mulher de voz firme e expressão impenetrável, folheou calmamente os documentos apresentados durante as sessões anteriores. Então, ergueu os olhos, olhando primeiro para Isadora, depois para Alcides. Analisamos as provas apresentadas pela defesa do senhor Alcides Trevisan, disse, num tom que fez a sala prender a respiração. E encontramos inconsistências graves. O advogado de Alcides tentou se adiantar. Excelência, essas provas são legítimas. Conseguimos depoimentos e registros. Depoimentos comprados. Interrompeu a juíza, levantando uma das folhas. Registros falsificados, manipulados em detalhes tão grosseiros que qualquer estagiário de direito perceberia. Um burburinho percorreu a sala. Alcides manteve o queixo erguido, mas uma mancha vermelha começou a subir pelo pescoço. Além disso, prosseguiu a magistrada, ficou registrado nos autos que a senhora Isadora foi internada em estado de risco após pressão psicológica intensa e que o bebê precisou de transfusão de sangue para sobreviver. O doador foi justamente o senhor Henrique Trevisan. Ela virou-se na direção de Henrique. Esse gesto, senhor Henrique, fala mais alto do que qualquer documento. É prova de presença, de vínculo inegável. O coração de Isadora disparou. Henrique abaixou os olhos por um instante, emocionado. Depois encarou a juíza e assentiu com firmeza. Sendo assim, concluiu a juíza, a corte decide conceder a guarda definitiva do bebê à mãe, Isadora Almeida, reconhecendo sua dedicação, seu cuidado e sua aptidão como responsável legal. As palavras soaram como uma onda libertadora. Isadora levou a mão à boca, lágrimas quentes deslizando pelo rosto. Marlene apertou-lhe a mão com orgulho. Mas a juíza ainda não havia terminado. Voltou-se para Alcides, a voz agora cortante como lâmina. Quanto ao senhor Alcides Trevisan, fica registrado nos autos o uso de provas fraudulentas, intimidação e tentativa de manipulação judicial. Sua conduta será encaminhada ao Ministério Público para investigação. A sala explodiu em murmúrios. Alcides levantou-se irado. Isso é um absurdo. Eu sou um Trevisan. Minha palavra pesa mais do que qualquer papel. A juíza bateu o martelo com força. Aqui, senhor Alcides, sua palavra não vale mais do que a verdade. Sente-se ou será retirado. Foi a primeira vez que alguém o calou diante de uma plateia. Ele sentou, o rosto crispado, e a aura de poder que sempre carregou pareceu desmoronar diante de todos. Isadora respirava fundo, sentindo-se mais leve do que em muitos meses. Pela primeira vez desde o divórcio, a justiça estava ao seu lado. Henrique aproximou-se e, em silêncio, pousou a mão no ombro dela. Isadora não disse nada, mas não o afastou. Este tribunal encerra o caso, concluiu a juíza. Que fique registrado. A mentira pode até atrasar a verdade, mas não é capaz de vencê-la.
O som seco do martelo marcou não apenas o fim da audiência, mas também a queda do patriarca. Alcides se levantou, os passos pesados ecoando pelo corredor. Henrique o seguiu com o olhar firme, consciente de que aquela sombra já não o dominava. Isadora, com lágrimas discretas, abraçou o bebê e sussurrou: "Agora sim, meu amor, agora sim estamos livres." Marlene, como sempre, estava por perto, dobrando as roupinhas minúsculas com um sorriso orgulhoso. Sentada na cama, Isadora embalava o filho no colo. Os olhos estavam cansados, mas uma serenidade que ela não sentia há meses começava a pousar no peito. Depois de tantas batalhas, enfim, ela podia respirar. A porta bateu levemente. Henrique surgiu no vão, hesitante. Já não era o mesmo homem que a abandonara meses atrás. O semblante duro cedera lugar a uma humildade quase dolorosa. "Posso entrar?" perguntou num tom baixo. Isadora não respondeu de imediato, apenas o olhou, avaliando. Depois de um instante, assentiu com um gesto contido. Ele se aproximou devagar, parou diante do berço e observou o bebê, que dormia com a respiração tranquila. Um brilho suave surgiu nos olhos de Henrique. "Ele é perfeito", murmurou quase para si. Isadora apertou os lábios. "Ele sobreviveu, apesar de tudo." "Apesar de mim", corrigiu Henrique sem fugir. A voz lhe embargou. "Eu errei. Deixei meu pai decidir por mim. Deixei o medo falar mais alto que o amor e perdi você." Isadora respirou fundo, tentando conter as lágrimas. "E o que te faz pensar que pode voltar agora?" Henrique se ajoelhou diante dela, sem se importar com a simplicidade do quarto ou com a fragilidade do momento. "Eu não sei se posso voltar, Isadora. Não sei se ainda existe lugar para mim no seu coração, mas eu sei que não vou abandonar nosso filho. Não vou mais viver à sombra do meu pai. Eu escolho estar aqui, do seu lado, todos os dias, se você permitir." O silêncio se prolongou. Ao fundo, Marlene observava, emocionada, sem intervir. Era uma decisão que cabia apenas a Isadora. Ela olhou para o bebê no colo e depois para Henrique. As lembranças da dor ainda estavam ali, mas também as memórias dos pequenos gestos do passado. E o presente gritava diante dela. Ele tinha doado o próprio sangue para salvar o filho. "Eu não posso prometer que vou te perdoar de uma hora para outra", disse Isadora com firmeza. "Mas posso permitir que você prove quem é de verdade, não com palavras, com presença." Henrique assentiu, os olhos marejados. "Isso é tudo o que eu peço." Ele estendeu a mão e tocou de leve a do bebê, que se moveu em sonho e agarrou o dedo do pai com força. Isadora observou a cena em silêncio, o coração apertado, e uma esperança tímida florescendo dentro dela. Na antiga mansão, Alcides enfrentava seus próprios fantasmas. Sem o poder que antes o protegia, investigado pela justiça e abandonado pelo próprio filho, restava-lhe apenas o peso da solidão. O império que tentara construir com mãos de ferro agora parecia um castelo de areia desmoronando. No entanto, dentro daquele quarto simples, uma nova família nascia, não perfeita, não sem cicatrizes, mas real. Isadora beijou a testa do filho e murmurou: "Nosso futuro começa hoje." Essa história mostra que o verdadeiro amor não se mede em riqueza, sobrenome ou poder. Amor é presença, é coragem de ficar quando tudo parece perdido, é lutar pelo que realmente importa. Isadora enfrentou a rejeição, a mentira e a injustiça, mas não deixou que o ódio definisse seu destino. Que a vida de cada um de nós seja guiada pela mesma força, acreditar no impossível, resistir à pressão do mundo e lembrar que, até nos dias mais sombrios, existe um novo começo. Porque a verdade pode até demorar, mas sempre vence. E assim chegamos ao fim de mais uma história que aquece o coração. Se você gostou, deixe o seu like
Inscreva-se no canal e compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança hoje. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é essencial para nós, do canal Vivendo Grandes Emoções. Obrigado por assistir e até a próxima história emocionante.